noite, amigos e amigas. Boa noite a todos os presentes aqui no Centro Espírita Allan Kardec e também os que estão nos acompanhando agora, nesse momento, pelo YouTube. Nós vamos fazer a nossa abertura aqui, depois a gente vai compartilhar também no Facebook, tá bom? Mais uma quarta-feira, nossa última quarta-feira do mês de março. Nós tivemos esse mês de março aqui no SEAC palestras que foram feitas por mulheres, isso marcando, né, um momento importante que foi esse mês de março, em referência às mulheres, né, o Dia Internacional da Mulher, foi o mês internacional da mulher. E aqui no SEAC, a forma que nós tivemos de registrar esse nosso apoio à causa feminina, à luta das mulheres, foi através das nossas convidadas todas terem sido mulheres, né? E, então, nós tivemos palestra, começamos com a Alcione Moreno, falando sobre o nascimento, depois tivemos a Carla Guerra, falando sobre a mulher, no dia 9 de março, né, sobre a mulher espírita, mulher, espiritismo e sociedade. Depois tivemos a nossa amiga Cíntia Michelin, falando sobre a importância do belo em nossas vidas. Na sequência, Jacira Jacinto, na semana passada, que nos deu uma aula sobre também a questão da mulher, a visão do espiritismo sobre a mulher no século XIX e no século XXI. E hoje nós vamos aqui dar continuidade, convidamos a nossa amiga Marina França, que vai falar sobre família, educação, e agora eu não me lembro o restante do tema, eu já vou lembrar já. Mas antes da gente iniciar com a Marina, apresentar a Marina, eu quero compartilhar com vocês a nossa música de abertura, que é uma música que eu trouxe para a gente relaxar um pouco essa questão do consumo, né, das questões tão difíceis que a gente tem vivido na nossa sociedade. Acho que é para a gente relaxar um pouquinho, uma música bem gostosinha, tá bom? Acho que a Rita vai compartilhar agora para a gente. Vamos desligar, então, os nossos microfones, tá bom? Até daqui a pouco. As coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia não custa nada, missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa, o pôr do sol, não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada. Vento no
da fonte, não custa nada. Banho de sol, não custa nada. Um bom amigo, não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Muito legal, né, gente? Delicinha. Uma delicinha de a gente descobrir que não custa, tem muita coisa que não custa nada, que tem muita coisa que é de graça, né? Então, é só a gente observar, né? Às vezes a gente não observa isso, né? Está tão envolvido aí na nossa correria que não observa que tem muita coisa boa, né? Gostar de ser um bom amigo não custa nada, né? Um abraço não custa nada. Então, fica essa mensagem para a gente abrir aqui, tá? Bom, na sequência, eu quero divulgar, antes da gente começar, eu quero divulgar, Rita, o nosso evento aqui da Baixada Santista, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero divulgar, porque depois, no final, a gente acaba não conseguindo colocar. Então, em abril agora, nos dias 18 e 20 de abril, nós vamos ter o nosso fórum da Baixada Santista, tá? O Fórum Espírita do Rio Pensar. Então, a gente já fez aqui o cartazinho. São 2 dias, tá? Dia 18 e dia 20 de abril. 18 é uma segunda-feira e dia 20 é uma quarta-feira, como essa aqui que a gente vem, tá? Então, esse fórum, ele é organizado por algumas casas aqui de espíritas da Baixada Santista. Então, lá embaixo tem lá a organização e realização do SEAC, que somos nós, o CEBAP, que é o Centro Espírita do Ângelo Prado, GELD, que é o Leon Denis. O GELD é do Guarujá, né? É sim. É sim. Isso. O GETA, que é de São Vicente, do Grupo Espírita Trabalho Amor, e o ICKS, que é aqui de Santos também, Instituto Cultural Cardecista de Santos, tá? Esse é um evento que essas casas estão organizando, apoiados com o apoio da CEPA Brasil e da CEPA, que é a Associação Espírita Internacional. Então, é o 16º fórum, gente. Então, há 16 anos a gente faz esse evento. Antes a gente fazia presencialmente, né? Íamos nas casas do outro, um dia era num centro, outro dia era no outro. Aí, a partir do momento que a gente começou a ter esse problema com a pandemia, a gente começou a fazer virtual, que também dá certo, né? Dessa vez a gente vai fazer virtual também, só que nós vamos abrir aqui o SEAC segunda e quarta-feira. Para quem não tiver acesso pela internet, pode vir aqui que vai acompanhar como a gente está acompanhando hoje, tá? A gente vai transmitir, vai projetar aqui no telão, e aí quem quiser pode vir aqui presencialmente. Então, nós vamos estar na segunda, dia 18, dia 20, aqui no SEAC com a porta aberta, tá bom? Então, fica aí o convite. O que vai ser tratado? O Centro Espírita e a pandemia, porque nós sentimos necessidade de conversar, né? O que aconteceu? O que aconteceu com as casas espíritas nesse período, né? Nesses 2 anos de pandemia? Aí começamos a trocar experiências, vamos levar isso para o fórum, né? A gente conversar, ver as experiências de cada um, o que cada um fez, como é que enfrentaram as dificuldades, como foi quando fecharam as portas. Então, como foi, vai ser no dia 18, tá? Cada representante, vai ter um representante de cada uma dessas casas batendo um papo sobre isso, explicando, contando para a gente como é que a gente se virou nesse período, né? E depois, no dia 20, como será? Quais são as propostas, então, a partir de agora, né, que nós estamos tentando retomar uma vida normal, ainda não é o normal, né? Não é nem o novo, nem o velho normal, não está nada definido ainda, né?
e aí vamos ter a ver quais são as propostas que essas casas envolvidas estão oferecendo, que soluções a gente está encontrando, tá bom? Então, acho que vai ficar gostoso. Acho interessante a gente participar, porque conhecer as outras realidades, né, o que cada uma dessas casas viveu. E aí vai ter, obviamente, sempre vai ter alguma atividade cultural, então fica aí o convite, tá bom? Por enquanto, só vamos fazer essa divulgação. Obrigada, Rita. Oi, Márcia. Só uma complementação. Para quem está chegando agora, sim, também é muito interessante, porque vai saber das propostas que nós temos para... exatamente. Então, as pessoas que estão agora, né, conhecendo, entrando no próprio espiritismo, né, ou conhecendo a nossa casa aqui pela primeira vez, esses 2 dias também vão ser interessantes. Você vê que existem outras casas, que existem outros trabalhos, então vai conhecer todas essas casas e as propostas que estão sendo apresentadas, né, daqui para frente. Aí fica até uma questão de conhecer as outras casas também, né? Então, vai ser bem interessante. Bom, para o tema da noite, que é Espiritismo, Família e Educação, nós convidamos Marina França. A Marina, eu tenho que ela é assistente social e ela é espírita, embora ela não esteja participando atualmente, há algum tempo já, segundo ela mesma declara, de nenhuma instituição espírita. Mas, Marina, primeiro eu quero te agradecer, né, por você estar com a gente aqui, agradecer ao convite, por participar, e também que você falasse um pouquinho mais de você, para a gente te conhecer. Tá bom? Muito obrigada, Marina. Só um minutinho, que eu vou pôr aqui o pin de você. Bem, primeiro, obrigada por me convidar, né? É sempre um desafio, para mim é sempre um desafio apresentar qualquer tema, né? Porque eu fico pensando nele dias e noites, e como que eu vou desenvolver e tudo mais, né? Quanto a mim, eu não tenho muito o que dizer. Sou assistente social, então muito do que eu vou falar vai ser sobre assistência social, sobre como que eu percebi as famílias na minha trajetória profissional, não é? E, assim, e quanto ao espiritismo, faz realmente algum tempo que eu não frequento, então eu sempre falo que precisa tomar cuidado com as falsas lembranças ou memórias falsas, que às vezes eu penso que eu sei um tema e aí eu vou ler e falo, não é nada disso. Então eu gravei coisas que não eram, então eu procuro tomar cuidado, mas às vezes escapa. E com relação à minha profissão, eu transitei, como eu sou concurseira, eu costumo brincar, né? Eu transitei nas mais variadas áreas, né? Desde a área jurídica, na área da assistência social direta, no Fórum, Ministério Público, e sempre acabei trabalhando com famílias, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal da minha trajetória. O tema, primeiro, ainda me sinto assim, bastante tensa, depois de todas essas mulheres que falaram no mês de março, então a responsabilidade minha não é maior ainda, mas eu vou fazer o possível para apresentar uma ideia e uma reflexão que sempre esteve comigo e que agora eu coloquei no papel e vou tentar transmitir para vocês. E para quem me conhece, sabe que eu sempre começo com um poema. Então, Sandra, põe um poema. Hoje eu coloquei algumas figuras, uns slides, né? Então, cego é o que fecha os olhos e não vê nada. Pálpebras fechadas, vejo luz. Como quem olha o sol de frente. Uns chamam escuro ao crepúsculo de um sol interior. Cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Então, a minha proposta nesse tema é tentar ver a partir do outro. Porque ver a partir de nós estamos acostumados, nós sempre fizemos isso, né? Nós somos a referência, a partir de nós. Então, a tentativa agora é ver através do outro, da outra família, da outra criança, do outro. E por que falar em famílias, né? Por não ser possível consolidar os direitos humanos sem passar pela família. Então, se vocês pensarem,
todos os problemas sociais encontram-se no seio da família. Pensa no idoso, na criança com deficiência, pensa na mulher, na violência doméstica, no portador, doenças psiquiátricas. Então, a questão está na família e como a família lida com isso. Só que há uma grande tendência, e é uma tendência imposta pela sociedade em que vivemos, de culpabilizar as famílias pela situação em que se encontram os seus integrantes, né? E a família não é isolada de uma sociedade que também tem responsabilidade sobre ela, né? E uma outra coisa muito importante, a família foi muito utilizada pela direita, né? Nós vimos nas últimas eleições o que se chamou atenção para a questão da família e de uma forma extremamente conservadora, que nós não concordamos, é claro, né? Foi um dos fios que conduziu as eleições quase 4 anos atrás, né? E outra coisa que eu chamo a atenção, quando se fala em família, não dá para dissociar esse tema de outros 2 temas que eu pesquisei. O meu período de pandemia até agora foram 2 temas que eu pesquisei, que é o racismo estrutural, né? E a questão da mulher, que eu apresentei no ano passado. Então, é bem isso que está aqui. Por que falar sobre famílias? Por não ser possível consolidar os direitos humanos sem passar pelas famílias, pois todos os problemas relacionados à pessoa encontram-se no seio das famílias e elas geram os mais diversos tipos de violência, né? E nós não encontramos outras formas de administrar conflitos. Alguns encontraram, outros estão encontrando, mas a grande maioria, não sei se poderia dizer assim, ainda resolve pela violência, seja ela física, psicológica, moral, sexual, ou resolve ou gera, né? Mas então tentam resolver de uma forma violenta e geram outras violências, né? E uma das coisas que nós também vimos é que tanto o racismo quanto o machismo é o filho direto do patriarcalismo, né? E que tem organizado a sociedade brasileira desde 1500. E a desconstrução do racismo e do machismo tem sido dificultado, a meu ver, aqui no Brasil, porque em outros países as realidades são outras, primeiro, pelo mito da democracia racial, segundo, pela crença de que as coisas estão melhorando, né? Essa crença, ela tem 2 lados. Ora, realmente é para nos dar ânimo, melhorar algumas coisas, sim, mas, por outro lado, ela pode nos levar a um certo comodismo. E como se essas coisas que estão melhorando não estivessem dissociadas de outras lutas encampadas pelo movimento feminista, pelo LGBTQIAP+, né, e pelo movimento racista. E, em relação ao machismo, podemos afirmar que homens e mulheres são vítimas na medida que o machismo dita regras comportamentais muito rígidas para todos e envolve a educação como um todo, né? Então, se a gente perceber essa questão do machismo, ela está desde a infância até a velhice, né? Eu vou falar um pouco, tentar fazer um panorama da nossa trajetória aqui na Terra, né? E nós evitamos também muitos temas, né, como morte, doenças mentais. Até alguns anos atrás, nós não falávamos nem câncer, como se fosse uma palavra diabólica, que trouxesse azar e tudo mais. Gênero e sexualidade. Então, esses temas têm uma íntima ligação com o patriarcalismo e com o machismo. Eu vou tentar, se eu conseguir, né, tentar como que acontece isso. E cabe aos estudiosos, de uma maneira geral, os estudiosos espíritas, os estudiosos da academia, os estudiosos que estão autodidatas, trazer à tona os preconceitos que muitas vezes são inconscientes e nem por isso menos perigosos para o mundo, porque todos nós possamos viver confortáveis.
Por que combater o machismo? Para trazer conforto para homens e mulheres, né? Então, eu vou tentar dar um panorama da história, porque não é possível modificar o presente sem trazer à tona o passado, principalmente quando esse implica em perigo para uma sociedade mais igualitária. E o passado está sempre à espreita aqui, tentando nos levar para trás, sabe? Tentando nos levar lá atrás. Não vou ser tão detalhista na história como eu fui o ano passado, vou ficar mais para cá, né? Eu vou pegar de 1500, né? Antes, eu não coloquei tudo aqui, mas antes de falar do Eric Joel Hobsbawm, sempre eu peço perdão pela minha pronúncia em inglês, né? Ela é terrível. Eu vou falar do Philippe Ariès, né? Então, na verdade, a questão de família, ela não foi uma coisa que vem desde os primórdios da humanidade, não, né? A questão da mulher vem, mas a questão da família como um todo começa-se a valorizar o sentimento da família há cerca de 3 séculos. Assim, não mais do que isso. Começou a pincelar alguma coisa em 1500. Até então, a educação da criança era mais a responsabilidade da comunidade, não era a responsabilidade da família. E começa a acontecer esse trazer a criança para dentro de casa, mais ou menos no século XVI, primeiro nas famílias mais abastadas. Primeiro pensa-se, é óbvio, na educação dos meninos, há uma valorização do filho primogênito, né? E inicia o questionamento da igualdade entre os filhos, porque até então era o filho primogênito que era valorizado. A educação das meninas se estenderá no final do século XVIII e início do XX. Chama atenção em Kardec que ele, enquanto Denisard Hippolyte, ele e a esposa dele criaram, no século XIX, uma escola só para meninas, que é um avanço para a época, né? Porque começou-se a pensar na educação das meninas mais ou menos um século antes. Então, a educação, que antes era responsabilidade da comunidade, passa gradativamente a ficar dentro da família e proibindo a interferência da comunidade. Então, essas coisas não acontecem de uma forma real. Muda-se até a arquitetura das casas, porque antes não tinha as casas divididas em compartimentos como nós temos hoje. Era um grande salão onde todos ficavam, onde todos viviam, né? E é a partir da segunda metade do século XIX que começa a desenvolver a família conjugal moderna, na qual a responsabilidade é das pessoas, porque até então eram os casamentos arranjados. E nesse aspecto a gente vê que Kardec também está avançado, porque ele coloca as causas do sofrimento dos casamentos que não deram certo, não no destino, nem de uma forma, não no passado. Isso vai acontecendo com o espiritismo no Brasil. Ele coloca que são casamentos que não deram certo porque não foram bem pensados, não foram produto do amor, não foram produto da afetividade, óbvio, em outras palavras. Mas ele fala que as causas das uniões antipáticas, em geral, é isso. Ele não coloca aquela questão que nós, a minha geração, vê muito isso há 30, 40 anos atrás, que o casamento era uma escolha reencarnatória, que a gente tinha compromisso, então era obrigado a viver juntos, senão nós íamos voltar a viver novamente com a pessoa na encarnação seguinte. E ainda hoje eu sei que houve muito isso, né? Então a gente percebe que as coisas não mudam tão rápidas, elas não são tão rápidas, que eu vou descrever agora um pouco como que foram as famílias, como o Levi Strauss estudou as famílias no século passado, e nós vamos perceber que muito do que aconteceu ainda está aqui, né? E aí, o que acontece? Kardec adota
a questão, ele só fala do casamento, do patrimonial, da questão de homem e mulher, não se pensa, é óbvio, em outras hipóteses, e adota o modelo da família patriarcal, mulher, filhos e marido, mulher e filhos, que é a influência que teve da Inglaterra, que é da família vitoriana, né? A rainha Vitória foi responsável pela criação do assistencialismo, que até hoje percorre os grupos espíritas, católicos e evangélicos, porque explorava-se a mão de obra de um lado e dava-se assistência do outro. E também da formação de família. Uma curiosidade, foi ela que criou a modelo do casamento branco, a roupa branca como símbolo da virgindade, né? Até então, o branco era para a morte, hein? Olha que interessante, utilizava-se a roupa e morte, mas ela criou isso. E a contradição da Inglaterra nessa revolução industrial foi que foi responsável pela abolição da escravatura, mas simultaneamente foi responsável pela exploração da mão de obra de homens, mulheres e crianças, não só de homens. E aí que começou a luta pelos direitos, né? Então, no século XIX, no início do século XX, as famílias das classes trabalhadoras também adotam o modelo da família nuclear burguesa. Esse modelo reforça o poder do marido, estabelece a desigualdade entre homens e mulheres. Essa desigualdade é estabelecida também em Kardec, né? Porque quando ele fala da divisão do trabalho, ele fala da divisão do trabalho baseada na Revolução Burguesa, na Revolução que houve na França, na Revolução Industrial, que é estabelecer funções diferentes para homens e mulheres. Então, nós vamos ver através da história o que estabelece a formação das famílias são as relações de trabalho, não são outra, e as outras questões vêm em decorrência, né? A família passa no século XX paulatinamente de uma unidade de produção que todos se juntavam para trabalhar, famílias pobres, né? Para uma unidade de consumo. E aí chega o Ernst Hobsbawm e ele faz uma análise do século XX que nós vamos lembrar de muita coisa, com certeza, né? Vocês depois até podem dizer, dar exemplo do que aconteceu, né? O que acontece no século XX? No século XX, até a década de 50, a família tentava se estabelecer nesse modelo nuclear. Nunca conseguiu, é verdade. Então, isso foi uma ilusão, porque os que estavam fora eram considerados excluídos. Então, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a família ideal implicava na união de duas pessoas de sexos diferentes, né? Era longo o período de noivado, era longo, né? O homem tinha de ser mais velho e experiente, e a mulher mais nova e inexperiente. Tudo era planejado, até as cores a ser utilizadas pelo bebê. Ao homem caberia o mundo do trabalho, de onde proviria o provimento, e à mulher caberia o mundo doméstico. Como eu já disse, essa forma de organização tem suas raízes na era vitoriana. Nesta época, já havia dificuldade do exercício da autoridade. Já havia a dificuldade do exercício da autoridade. Porque ser humano não é máquina, em momento nenhum conseguiu colocá-lo nessa caixa, né? Então, era um direito recorrer a castigos corporais. O homem bater na mulher, né? Quando a mulher não comportava, e a mulher bater nos filhos. A violência doméstica era garantida por lei, né? Para garantir a sobrevivência da família. E a forma da família que não recorria à violência doméstica era a violência doméstica por agressão física.
mas tinha outras formas de violência doméstica, era o padrão mandar e obedecer. Aconteceria através da mentira, de fazer as escondidas, e fazer de conta que é o outro que manda, né? A mulher fala, é o marido que manda, mas ela sempre tinha um jogo para dizer, tipo assim, ela falava o contrário para o marido falar o contrário e acabar fazendo o que ela queria. Então, sempre foi utilizado essas artimanhas. E eu falo essas coisas porque são importantes para analisar a situação das famílias hoje. E aí, a mulher caberia o direito de entrar, adquirir o domínio das emoções, e o homem da racionalidade. Mas aí aconteceu o seguinte, nem toda tem mulher que está mais para o lado racional e tem homem que está mais para o lado emocional, né? E o que é muito importante, o casal não precisava dialogar. Por que ele não precisava dialogar? Porque as regras estavam estabelecidas, né? Então, não tinha que sair da regra, né? Então, para o Eric Hobsbawm, a melhor abordagem da revolução cultural ocorrida no século XX ocorre através da família e da casa, ou seja, através das relações entre os séculos e gerações. E ele fala isso num capítulo na Era dos Extremos, quando ele vai falar da revolução cultural, ele, não por acaso, ele inicia citando um filme, que chama um filme, não sei se os mais antigos vão lembrar, que é Além do Desejo, de Pedro Almodóvar. A atriz Carmen Maura faz um homem que passou por um relacionamento transexual e, devido a um relacionamento infeliz com o pai, desistiu dos homens para ter relacionamento com uma mulher, feito por um famoso travesti de Madrid. Então, a questão de gênero ferve na segunda metade do século XX, né? Ele faz uma análise também do mundo ocidental, do mundo ocidental, fala muito pouco da África e outros locais, né? Então, o adultério era tratado como crime, a superioridade, ele fala o que o Levi Strauss falou também, havia superioridade em relação aos esposos e aos filhos, e a família nuclear estava presente em quase todas as partes do mundo ocidental. O sexo era para procriação, não se pensava em sexo de outra forma, o homem tinha autorização para fazer sexo fora de casa e a mulher não, a mulher era só para a procriação, e que na família falava-se somente o necessário. Nessa época, a segregação de homens e mulheres acontecia nas escolas, acontecia nas famílias, nos centros espíritas, nas igrejas. Mulher de um lado, homem de um lado. Os mais antigos vão lembrar que isso aconteceu. Nas festas, nós mulheres não poderíamos estar conversando com os homens, né? Que não era do bom tom, né? Então, mas isso, ele faz um estudo relacionado com o capitalismo, que eu não vou me aprofundar muito, mas aí ele vai dizendo o seguinte, que a partir da segunda década, na segunda parte do século XX, como eu já disse, dava para se manter esse formato com tudo que ia acontecendo. Por exemplo, tudo que se não resolvia ia-se para doença mental, manicômio, idosos, isolava-se, era um raciocínio de isolamento e de exclusão, né? Mas com o capitalismo, com o aumento do desemprego que acontece, primeiro começa a aumentar o número de divórcios. Então, o número de divórcios no século XX está intimamente relacionado com o aumento do desemprego. Há uma diminuição do casamento formal, uma redução do desejo de ter filhos.
E uma mudança de atitude, como ele disse no começo do capítulo com aquele filme, para a aceitação de uma relação bissexual. O número de pessoas vivendo sós começou a mudar, né? Começou a aumentar, porque antes o homem que vivia só era esquisitão e a mulher que vivia só, ela vivia como um apêndice em alguma família e, em geral, era utilizada como doméstica, né? Essa mentalidade da escravidão, ela percorre a nossa história e às vezes a gente se pega nessa questão da escravidão, do trabalho escravo, né? E houve uma redução das famílias nucleares. Aumentou-se o parto de mulheres solteiras, na década de 80, por exemplo, era quase a metade dos partos. E por que não conseguiu se manter esse tipo de família? Porque até a década de 50 do século XX, a idade média dos brasileiros era de 47 a 50 anos. Depois da década de 90, começou a aumentar. Hoje, com a pandemia, houve uma redução, mais ou menos, de 2 anos. Mas é de 75, 80 anos. Então, aos 40 e poucos anos, eram avós e, em seguida, morriam. Não tinha questão da longevidade que tem hoje, né? Então, essa questão é de suma importância para a sobrevivência dos casamentos, né? Então, hoje, nós vemos a síndrome do ninho vazio, o que não acontecia na época, porque não havia tempo. Vai ter sempre alguém para dizer das exceções. As exceções não eram um número grande, havia, pode ser uma porcentagem de pessoas que viviam muito, tinha, mas não era fácil, né? E a questão da pílula, que aí a questão do domínio do corpo passou a ser da mulher, né? E a mulher buscando independência e o homem aceita, mas aí começou também a relação de trabalho. Há uma escritora que diz que o sistema capitalista ele completou o trabalho da mulher para manter a submissão, para manter o trabalho com salários mais baixos, né? A mulher, enquanto o homem aceita. Mas nós vivemos hoje uma situação que ainda persiste. Se nós vemos um casal que uma mulher ganha mais, é difícil a sociedade aceitar. Ela ainda está pensando no modelo anterior. Né? Ela ainda está pensando naquele modelo que foi trazido para ela e que mantém de uma forma inconsciente, né? O homem passa a não ser mais tão condenado por ter filhos e a mulher também não, né? Porque no certo Kardec sempre fala isso, a importância de formar a família, de não sermos celibatários e por afora. Mas ter filhos passa a ser a decisão do casal e cabe aos dois a responsabilidade de cuidar. E aí surge a questão do diálogo, como não era mais o passado, né? Estava dialogado, mas as estruturas não estavam tão ferrenhas como estão no passado. E aí começou a entrada de profissionais na área de família, que até hoje uns aceitam e outros não, que ainda acham que a questão de família se resolve sem a interferência de terceiros. Mas aí precisou. Problemas no mundo do trabalho interferem diretamente no mundo da família, né? E o movimento da desinstitucionalização, que é a questão principalmente que houve da reforma psiquiátrica, e eu falo esses temas todos, porque todas as famílias tinham o alcoolista, o drogadito, o doente mental, não tinha como não ter, né? Ela chega ao auge no final da década, em 1980, quando não são os pobres continuaram pobres, mas surge uma nova classe social que nós não estamos dando conta até hoje e que nos incomodam como famílias, que é essas subclasses que estão vivendo nas ruas. Então,
se juntou isso, e são questões que nós não estamos conseguindo trabalhar. Se aproxima, não se aproxima, ajuda, não ajuda, vamos acomodar esse pessoal como se eles fossem responsáveis por estar na situação que se encontram, né? É um assunto de família também, né? Então, no parte do século passado, viveu-se o período do pleno emprego e do bem-estar social, o que já não acontece da década de 70 para cá. E acontece também um movimento na educação dos filhos, que pela primeira vez, os filhos que conseguem ir à faculdade, eles vão viver sós. E já entram, e outros entram no mercado de trabalho. Então, os filhos começam a ter mais que os pais. Agora, a situação está se invertendo. Nós vivemos em ciclos, né? E aí, a família passa de unidade de produção para unidade de consumo. Então, né, com a tecnologia, os filhos passam a aprender aliás, os pais possam aprender com os pais, invertendo assim o papel das gerações. Isso traz uma complicação enorme na educação das crianças, dos filhos, né? Estou sempre olhando o tempo e vocês aqui, né? Então, surgem questões que nós estamos tentando responder. A educação dos filhos, a quem cabe agora? Ganhar mais que o homem, dupla jornada de trabalho para as mulheres, desemprego masculino, né? Cabe à mulher na manutenção do lar apenas temporariamente. E como nós estamos presos ainda à rigidez do papel do homem e da mulher, essas questões se confundem. Essas questões ficam mal resolvidas para nós, né? Tem uma professora italiana, Giulia Maneira, que diz assim, que a mulher não foi emancipada, mas foi requisitada pelo capital, porque o capital não consegue viver sem ela. E o Boaventura, ele diz uma outra coisa que vai além. O mundo capitalista não consegue conviver sem o machismo e sem o colonialismo. É impossível. Então, romper essas duas amarras, nós envolve romper outras amarras também, né? O pai que era ausente na família tradicional, porque ele era ausente, porque não se passava tudo para ele, né? Ele era a mão de obra que tinha de ser preservada, né? E dele dependia o salário e o sustento da família. Continuou ausente no século que nós começamos. A vida familiar depende de condições sociais do país. E se houver desemprego, isso o Hobbes mostra muito, os conflitos familiares e o número de divórcios tende a aumentar, sim. Criança precisa de outros espaços, porque antes nós brincávamos na rua, né? E o lar exige dos filhos que a gente aprenda a se relacionar cada vez mais cedo. A escola não é mais o prolongamento do espaço doméstico. E nós, os pais, têm dificuldade de reconhecer a participação dos filhos no mundo doméstico. Não existe mais a diferenciação de tarefas, como mais espaço não doméstico, risco de entrar no mundo das drogas. Tudo isso, e todos esses modelos, agora acontece, mas nós estamos sempre dando um passo para frente e dois para trás, ou às vezes dois para frente e um para frente, né? E a gente precisa lembrar que nós estamos ainda nessa história, na hegemonia cultural americana. Todos os filmes que nós assistimos, a minha geração principalmente, era daquela família americana perfeita, né? O Papai Sabe Tudo, é uma coisa muito antiga, mas alguém aí vai se lembrar, né? E outros filmes que houve, era com esse objetivo, né? E o código, e isso chega no Brasil, e o Código Civil de 1916, que eu vi que a Jacira falou muito mais propriedade, é lógico, a questão das leis, ele fortalece, e esse Código Civil de 1916, ele continua até 1988. Por quê? Porque ele foi organizado em um modelo no
qual o matrimônio era a instituição mais importante, como a única forma legítima de se constituir família. Então, todos os sofrimentos gerados por esta forma de organização familiar foram vistos principalmente nos desquites, as mulheres desquitadas eram extremamente mal vistas na sociedade. Eu fui educada naquela coisa assim, as mulheres que prestam e as mulheres que não prestam. Então, uma era para casar e outra era para não casar. E eu não me enquadrava em nenhum dos dois. Então, a coisa era mais complicada. O que vou fazer, meu Deus? Fui vivendo a minha vida, né? Então, esse código, ele ainda mudou-se as leis, mas não mudou-se os hábitos e costumes. Eu estou tentando, não sei se eu estou conseguindo, mostrar que é necessário a mudança de hábitos e costumes. A lei não vai conseguir mudar as relações familiares se nós não mudarmos, não refletirmos, não trabalharmos, não atuarmos sobre essas diferenças, né? O que acontece? Então, essa aí está a autoridade é a questão que a autoridade estava no chefe da família e em 1916 também era a preservação dele, era para preservar o patrimônio, não era para preservar famílias e os afetos. Um dado curioso é que na formação de famílias do século passado, o homem que enviuvava podia depois casar com a irmã da que morreu, da viúva. E uma curiosidade, Bezerra de Menezes estava com 36 anos, enviuvou e casou com a irmã, Ana, a esposa que tinha 15 anos. E teve vários filhos com a primeira esposa e teve vários filhos com a segunda esposa. Aí a gente lê alguma coisa, não, era o costume da época. Então, assim, esse que é o costume da época é uma questão que nós precisamos avaliar. Nós vamos viver os costumes da época ou vamos viver os costumes que nos faz despertar como espíritos que somos, que é a grande proposta que a doutrina espírita traz para nós. Nos enxergar como nós somos, quem somos nós, de onde viemos, essas questões que permeiam a educação como um todo, são questões que a gente não dá para dissociá-la do mundo em que nós vivemos, né? Eu falei que eu queria ter menos história, mas pelo jeito eu não sei se eu vou conseguir. Então, na medida do possível, eu vou diminuir. Então, com a Constituição de 88, a tutela às instituições familiares presentes na sociedade passou a não resultar necessariamente do matrimônio. Por exemplo, o artigo 226 reconhece a união estável, a qual deriva de um relacionamento informal e ainda a possibilidade de se constituir uma família monoparental. Ou seja, grupos informais chefiados por um homem ou a mulher, sem ser cônjuge ou companheiro. Isso está na Constituição. Mas nós, principalmente assistentes sociais, quando vamos visitar a família, e tem algumas assistentes sociais que quando vai avaliar uma família, coloca essa família coloca em risco a criança, é uma criança de cada pai. Aí você fica, ué, é este olhar que nós vamos dar? Ou é olhar como que ela administra as questões familiares? O que está imperando ela de administrar as questões familiares, né? É um outro olhar que me pede que a gente repense o nosso modo de ver, né? Então, a Constituição de 88, ela não determina um tipo específico de família a ser protegido. E aí que entra, e ela considera efeito jurídico a qualquer entidade familiar. E aí entra o grupo do LGBTI+, né?
que são uniões que existe afeto da mesma forma que a família heterossexual. E, às vezes, não existe afeto na família de gays, como não existe afeto também, às vezes, na família de hétero. Mas está garantida a proteção aos dois. O ser humano, na verdade, o que eu pretendo chegar, tem de entender que a sociedade evoluiu, que os valores mudaram e as famílias já não têm mais a estrutura do tempo passado. Não tem jeito. Aqueles saudosos do passado dizendo que antes era muito melhor. Eu realmente não concordo com essa posição, né? Com tudo que está vendo, eu ainda acho que abrir esse leque, que abriu-se nesse século, está fazendo muito melhor, é muito mais saudável para a sociedade, né? A família contemporânea tem como parâmetro principal o afeto. E é esse o trabalho que nós, nos grupos espíritas, nos grupos sociais, nos trabalhos com famílias, e não mais a relação sexual. A homossexualidade, eu gosto muito mais do termo homossexualidade do que homossexualismo, que ele já ficou um pouco carregado. Tem de ser entendido como uma relação normal, possuindo como critério diferenciador apenas o fato de ser formado por pessoas do mesmo sexo, né? Isso é. Então, na Constituição de 88, nós teríamos uma família quando pessoas convivem, assumindo o compromisso de uma ligação duradoura, que não precisa ser eterna, que a morte nos separa, entre si, incluindo uma relação de cuidado entre os adultos e deles para as crianças, idosos e doentes que aparecem nesse contexto. Nesse contexto, há famílias e famílias, pois o que é ideal para um grupo não é para o outro. E aqui que entra o poema que eu disse no final, é olhar para o outro grupo, porque a minha grande tendência, às vezes até assistente social, eu faço isso, é passar a que nós temos de referência de família e tentar enquadrar minha referência de família e enquadrar o outro na minha referência de família. Isso é uma loucura. Então, o exercício que se pede é enxergar o outro. E, a partir de enxergar o outro, nós percebemos onde nós podemos atuar. É perceber o que há de positivo nesses relacionamentos. Porque senão nenhum vai servir, nem o nosso. Não vai ter família que vai sobrar. Porque todas as nossas famílias, todos nós temos os nossos ranços. Então, é assim, como nós administramos de uma forma que possamos progredir. Tem essa questão, inclusive eu tenho um livro que eu li, que eu vi até que Alcione escreveu no preâmbulo dele, deixa eu ver, cadê o livro? Que é o do Alexandre. Do Alexandre. Então, a família no passado, ela compreende como um universo fechado e estático que se contrapõe ao modelo de família popular, né? Então, tudo que sai do modelo padronizado é entendida como caótica, desorganizada, culturalmente atrasada e socialmente desestruturada, né? Isso a gente pode colocar também para os movimentos espíritas. O Alexandre, ele traz fazendo até a propaganda do livro dele, né, que eu achei interessante, ele traz muitas reflexões acerca do movimento espírita e como que as casas espíritas não trazem à tona esses assuntos da sexualidade, da educação, e ele faz uma análise boa. E conforme ele analisa as casas espíritas, eu fiquei pensando, se a gente analisar pela forma funcionalista, com um organismo fechado, então não vai ter solução. Mas no excelente curso que a gente está fazendo da teoria espírita, o Signatis deu uma resposta ao João Conde, né, que eu achei interessante, que é mais ou menos um raciocínio marxista. O gênio da destruição desse tipo de movimento e desse tipo de família pode estar dentro
do próprio movimento. Então, ele faz uma análise que o movimento espírita atual, PEG e tudo mais, não está conseguindo se sustentar por vários motivos. Um dos motivos não conta mais com o apoio financeiro dos livros do Chico Xavier, não tem figuras mais carismáticas como foi Bezerra de Menezes, como foi o próprio Chico Xavier, não está conseguindo, as obras do Chico Xavier iam para a federação, e com isso o que acontecia? Ela tinha uma verba enorme, agora já não tem isso. Então, talvez seja o momento de nós revermos, e eu não estou seguindo o movimento espírita em geral, mas é óbvio que eu leio, eu vejo, sigo nas redes sociais, e observo que as redes sociais teve de grande importância para trazer à tona grupos que nós nem imaginávamos que existiam. Então, fazer esse tipo de análise se torna extremamente importante, porque senão não tem saída. Eu acho que dá para você colocar agora, Sandra. E não, a anterior, tem uma antes. Pela vertente interpretativa, então, eu esqueci de pôr um, que vê se não está no 2 seguinte, Sandra. Tem essa e eu queria pôr a vertente analítica. Eu não mandei, né? Não mandei. Então, eu vou ver se eu... Então, agora, se pensei, uma coisa que mais interessante, acabei no ponto aí. Se pensarmos a família numa vertente dialética, parte-se do princípio de que a sociedade deve ser entendida na dinâmica do seu movimento, como uma estrutura inacabada, num processo permanente de construção e reconstrução, e que é perpassada por todas as contradições e conflitos sociais. Não é possível pensar-se em família sem pensar nessas contradições e conflitos sociais, porque senão nós vamos criar modelos isolados, né? E aí eu já comentei da perspectiva que o Alexandre fez, da importância de nós promovermos discussões a respeito desse assunto dentro dos centros espíritas, não naquela perspectiva, lógico, de tentar curar, que é uma perspectiva evangélica, tentar curar os gays, tentar que as famílias se organizem de uma forma de não criar muitos atritos, para garantir a paz do lar a todo custo, né? Como se garantir essa paz não trouxesse outros prejuízos. Então, a gente percebe que no Brasil, os últimos resquícios do patriarcalismo são combatidos na Constituição de 88, né? E como eu disse também, junto com a Constituição de 88, em seguida vieram outras leis que foram também muito já bem expostas, mas eu vou falar um pouco da Maria da Penha, que ela é extremamente importante, mas a forma que nós garantimos um machismo que dá substância para que a ideologia que permeia a violência doméstica continue acontecendo. Então, de alguma forma, a sociedade oferece elementos, porque eles são famílias que ainda querem estar no patamar que a mulher é objeto do homem, e a gente pode ver que isso era comum no início do século, né? Então, o que acontece que não mudou-se esse raciocínio, né? E o que acontece na educação? Na educação, com relação ao machismo, porque a questão do machismo é que, a meu ver, é lógico, é o que permeia
as relações familiares, as relações sociais, as relações de trabalho e garantam que as mulheres continuem, que nós mulheres continuemos nesse patamar de submissão, de estar sempre lutando pelos nossos direitos, de estar explicando que é necessário, vamos continuar fazendo isso, né? Eu vou dar um exemplo assim, que todo mundo fala, não, a mulher ela tem direito de estar onde ela quer, concordo. Ela quer ficar em casa? Fica em casa. Mas na hora de separar o casal, e aí ela ficou em casa, e ele trabalhou fora, teve ele que, aos olhos da sociedade, enriqueceu a família, não quer dar a parte dela, não quer dar a metade do que lhe garante, porque quem trabalha, eu já vi muitas casais falando isso quando eu atendia no fórum, mas ela não fez nada, ela só ficou em casa, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Então, na educação que nós demos de criança, eu não vou... A enorme atividade que machões não devem saber fazer e criança de sexo masculino também não. E nessa questão da infância, ela se torna pior para os meninos até, porque as meninas ainda têm uma certa liberdade de fazer toda e qualquer brincadeira. Os meninos, a vigilância sobre ele não ser afeminado é muito grande e não deixar de desenvolver algumas brincadeiras. Então, atualmente, utiliza-se o termo de masculinidade tóxica para designar a forma nada saudável que a sociedade lida com a masculinidade. E é lógico que não podia deixar de falar aqui o que aconteceu essa semana com o Will Smith, né? Que foi uma questão séria, que foi uma questão que envolveu racismo, que envolveu uma série de outras questões que eu não vou me aprofundar aqui e nem julgar o ato que ele fez. O ato que ele fez de bater no outro, às vezes, quantas vezes nós não quisemos bater em alguém em algumas situações, batemos na parede, batemos na porta e tudo mais, né? Eu vou citar o que eu percebi nas redes sociais. O que as mulheres endeusaram o ato dele de proteger a mulher, tirando o protagonismo da mulher, foi uma coisa assustadora. Então, ainda se pensa no homem provedor e no homem que protege a mulher. Como se ela não conseguisse fazer isso por ela mesma, né? Isso foi uma questão que eu achei extremamente séria, que permeia a questão da masculinidade e da questão feminina. Outra coisa, homens machões têm orgulho de afirmar que não entendem nada da comunidade LGBTQIA+, né? E tem orgulho nos bares, nas conversas e tudo mais, de tratar as mulheres como objeto. Eles não aceitam a tese de que ser homem não é monopólio dos héteros. Os gays também são homens. Os gays também são homens. Os gays masculinos sim. E as brigas, então, e as ironias que também houve no caso do Will Smith. Como nós ainda recebemos ironias pelo nosso físico, pelo nosso cabelo, pelo nosso peso e por aí afora. Então, mas a gente só estava brincando. Mas você se melindra fácil, né? Então, primeiro precisa pensar que com a Constituição de 88, as barbaridades que antes eram ditas ainda continuam, mesmo com a Constituição de 88, as barbaridades são substituídas ainda por ironia. Embora a lei brasileira, ainda bem, a gente tem que lutar cada vez mais para isso, criminaliza o racismo, a homofobia, a transfobia e penaliza comentário sexista. Incitar violência de gênero, raça, orientação sexual é igualmente ilegal. Esses assuntos, então, devem ser tratados em famílias, na casa espírita, na escola, né? Com
Com relação ao trabalho, um dado seríssimo. De acordo com os estudos da ONU, se não forem tomadas medidas legais para a igualdade salarial aconteça, a diferença vai persistir até o ano de 2272. Fizeram estudos estatísticos que trazem isso. E a outra coisa, assim, e nos penalizam no mercado de trabalho por situações como gravidez, amamentação, menstruação, TPM, como se esse fosse fases que impediriam a mulher de ter salário ou tratamento igual. Nós somos aceitas no mercado de trabalho, mas é uma coisa interessante. Eu já trabalhei em banco, depois, até 1985, sou quase uma sexagenária, né? E trabalho como assistente social de 86 para cá, né? Mas no banco, sempre quando, se tivesse 3 assessores, uma era mulher, quem que era chamado para servir o cafezinho? Não preciso dizer, né? Quem que é? E se não fosse, tá de TPM, o que tem? Esse é um cafezinho, né? Mas por que se chama mulher e não se chama outro assessor se os 3 estão no mesmo nível de igualdade? Porque a diferença salarial, como acontece de nível de direção para cima, mas os assessores do salário, até o salário é mais ou menos igual, né? E agora a gente pode pensar, vixe, mas esse problema está longe de mim. Então, agora eu vou tentar trazer os raciocínios que acontece e que, como a gente ainda faz com que eles continuam. Então, uma coisa importante, 72% dos autores de agressão sofreram ou presenciaram situações de violência na infância, em suas famílias, embora nem todos que foram vítimas ou testemunhas de violência foram violentos no passado. Um dos grandes dramas também que não vive a nossa sociedade hoje é o espaço para criança, espaço para idoso, espaço para os portadores de doenças psiquiátricas. E nós temos ideias que sustentam a violência, uma ideologia que a gente sempre vai falando de uma forma sutil. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu sei que os grupos feministas estão trabalhando muito sobre isso. Ruim com ele, pior sem ele. Essa é uma outra frase que a gente ouve muito. Só batendo, está pedindo para apanhar. É de pequeno que se torce o pepino. Quando o seu pai souber disso, que transfere para o homem a questão da violência, né? Então, para o homem só vai para resolver quando for a violência. Em relação à criança, a gente já ouviu frases como essa. Eu já trabalhei muito com grupos de famílias. Apanha de mim para não apanhar da vida. Sabe? Essa é uma frase que dói também, mas a gente ouve. Quando a gente diz para o marido, quando não sou sua mãe, para fazer certas coisas que gostariam que ela fizesse, eu estou atribuindo a uma outra mulher um trabalho doméstico. Para qualquer outra coisa. A mãe também é uma mulher, entendeu? Ela pode saber porque ele pode saber porque ele pode não saber porque está batendo, mas ela sabe muito bem porque está apanhando. Nossa, né? Mas alguém já ouviu falar isso, não ouviu? Mulher como é mulher, senta de perna fechada, anda na linha, não fica na rua, serve seu marido, é mãe, dá conta de tudo. Lembra quantas vezes eu ouvi alguém dizer, ele pensa que sou mãe dele? Homem que é homem não chora, tem que dar no couro, tem que botar dinheiro em casa, não leva desaforo para casa. Chegamos ao século XXI e com ela veio a pandemia. E ela veio desvendar as marcas profundas da violência da família brasileira. Desemprego maior entre mulheres e chefes de família e da população preta, aumento do número de divórcios, os casais não conseguiram viver juntos dentro de casa durante o ano da pandemia, então foi alto o número de divórcios. O aumento da violência doméstica foi de quase 45%, 44,9% durante a pandemia, e ainda
quando a gente ouve casos de abuso sexual, a gente ainda tem que ouvir frases, precisa ver se foi isso mesmo que aconteceu. Eu lembro que quando eu dei a palestra da semana passada, isso aconteceu lá em 1400, na Dinamarca. O que ela fez para chegar a esse ponto? Qual foi a roupa que ela estava usando? E aquele que soca a parede, o sofá, é como se dissesse assim, eu estou socando para não socar você. Sabe? Então, nós estamos dando vários recados. As relações de trabalho na epidemia, as relações de gênero que há na sociedade, que há no centro espírita, que o Alexandre fala muito, fala bastante, que cabe à mulher as tarefas mais subalternas, é também na academia. Eu ouvi uma palestra do Ricardo Antunes, aqui, sociólogo da Unicamp. Ele diz que no período da pandemia, o número de trabalhos de mulheres diminuiu de uma maneira significativa. Por quê? Porque ela precisou dar conta do trabalho de casa também. É um casal espírita, muitos casos. Deus, o homem primeiro tem que dar conta primeiro do estudo do homem, porque ele é o sustentáculo da família. Quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, que se marido e mulher estivessem juntos, quem faltava para poder dar conta da família era ela, não era ele, não havia divisão igual. Então, é uma divisão que ocorre nos centros espíritas ainda, ocorre na academia e ocorreu muito mais na epidemia agora, né? O Brasil, por exemplo, é o país com o maior número de empregadas domésticas do mundo. Até aí tudo bem, né? Empregado doméstico é uma profissão que merece respeito, mas tudo bem se isso não estivesse ligado à memória escravocrata brasileira. Formas de tratá-las sem os direitos básicos garantidos, sem a limitação de horas de trabalho, férias de pandemia. E na pandemia, a empregada doméstica estava abaixo, em geral é uma mulher preta. Aí em cima, nós estamos um pouco acima da mulher, aí menos nós. Aí quem precisou dar conta do trabalho dentro de casa, eu sei que tem exceções, foi a mulher. Nem os filhos eram conta. E nessa pandemia não se soube o que fazer com os filhos dentro de casa também. Outras formas de violência que nós sofremos, tem um livro que eu li, que eu também recomendo para todos, que é da Ruth Manos, Guia Prático Antirracismo. É interessante esse livro, né? E aí, dizer que nós estamos loucos quando nós estamos apenas zangadas, então, você está louca, é a primeira coisa que dizem, né? Apropriarmos do que nós dissemos e falar com outras palavras, né? Acontece isso muito em grupo de estudos. Querer dar explicação para a gente de coisas óbvias que a gente já sabe, aí começa, explica. Quando vê uma mulher fazendo manobra, a gente não pediu. Se a gente pede, tudo bem. Se o homem está fazendo a manobra, deixa ele fazendo sempre sozinho. Mas se somos nós fazendo uma manobra, já vem alguém já nos ajudar. Eu não pedi, meu senhor, eu nem olho para ele. Eu não pedi ajuda. Mas isso é um reflexo do machismo que ainda vive em nós. Homens têm que explicar tudo para mim. Tem um médico lá onde eu trabalho que ele quer explicar tudo para mim, até as coisas que não é da área dele. Da área dele, tudo bem, né? Eu não sei, mas na minha área. E não no sentido de trocar informações, de trocar ideias, no sentido de dar aula mesmo. E quantas vezes nós somos interrompidas pelo homem mais próximo? Completam a nossa frase. Não é bem isso que o Edu falou. Não é bem isso que você quis dizer. Entende? Então, é preciso ouvir, estar disposto a acreditar e dar importância ao tema, ou seja, levar a voz da mulher a sério. Nem o homem é um machão, nem a mulher é princesa. Somos todos seres complexos. A convivência do masculino e feminino em nossa personalidade, em nada se confunde com a nossa orientação sexual.
E essa tese não é aceita pelo machismo, que tenta reprimir qualquer comportamento que saia do roteiro machão princesa, né? E a outra coisa, e quem nunca percebeu o controle sobre a vida íntima das mulheres, reflexo do sistema patriarcal? Nós sempre somos questionados, você namora? Ainda não casou? Quando vai casar? Eu tive uma fase que eu queria ter filho, mas não tive oportunidade. Aí teve outra fase que eu tive oportunidade, mas eu não queria ter filho. Mas estão sempre questionando, como se nós estivéssemos sendo obrigados a viver sobre isso. E encerrando, eu encerro com a questão que o Emicida falou. A masculinidade é fluida e está sempre mudando. O sistema do patriarcado não é permanente. Ele foi criado pelas pessoas e, por isso, também pode ser transformado pelas pessoas. E eu vou deixar, então, pela questão do tempo, a questão dos grupos GLBT, um outro tema, né? Porque é uma questão que envolve a questão do machismo também, né? Então, encerrando o poema. Não, eu vou deixar o poema para depois do debate. Então, não, pode deixar o poema, Marina, para a gente já encerrando, aí você já, né, finaliza, tá bom? Tá. Pode pôr, vamos lá. Permita-se ser mal vista. Esse texto, embora seja feito para mulheres, mas eu dedico a homens e mulheres, né? E vale na educação. Permita-se ser mal vista, mal falada, mal avaliada. Permita que se enganem a seu respeito, que deem risadinha pelas costas. Permita que julgue, que cochiche, que acredite saber quem você é. Permite que te olhem torto, que se afaste, que te escrúpule, que te rejeita. Deixe a sua reputação cair por terra, enfrente seu maior pesadelo. E veja que sim, ela acaba em morte. Morte desta que era escrava dos outros. Então viva livre e sem medo, porque os outros não têm mais poder sobre você. Isso aí. Obrigada, Marina. Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar e o nosso tempo ele está cada vez mais curto, né? E aí a gente está aqui nas nossas reuniões às quartas-feiras, a gente tem presencialmente, a gente tem a segunda parte, tá? Então, hoje eu quero te agradecer muito, né? Muito pela tua contribuição, seus pensamentos, foi muito importante. Eu vou encerrar a nossa live do YouTube, vou passar o host para a Alcione, vocês podem ficar aí conversando na sala do papo, a gente vai encerrar aqui na nossa reunião presencial. Antes de encerrar no YouTube, eu quero fazer a divulgação da palestra da semana que vem, que vai ser aqui presencialmente, a Sandra Lia, que vai fazer uma palestra para a gente. E a Sandra, tu já foi? Ela estava aí até agora. O tema eu não consegui ainda trazer o cartazinho, Sandra, mas o tema é a diferença entre ouvir e escutar na identificação das dores da alma. Tá, então, estaremos aqui com a Sandra presencialmente na próxima quarta-feira. Marina, muito obrigada. Vou só fazer essa transferência aqui do host. Você continua conversando com o pessoal aí no Zoom, tá bom? Um abraço a todos. Só um minutinho. Vou passar o host para a Alcione. E vou desligar aqui. Beijo, Marina. Obrigada. Tchau, gente.